Galera, é o seguinte, nada se compara ao começo do fim do PS4, e pra mim, Death Stranding marcou esse período. Death Stranding foi um jogo divisivo, inclusive, por isso conseguiu ser aquele tipo de jogo que mesmo após muito tempo do seu lançamento, ainda consegue levantar diversos questionamentos. O mundo do jogo era lindo, mas o que fazer dentro de um mundo tão vazio, em um momento em que a indústria repetidamente tenta jogar diversos estímulos em tela para você permanecer no jogo e ter a sensação de longevidade para justificar o dinheiro investido na compra de um game. O game me libertou de amarras que eu tinha com relação ao tipo de jogo que eu jogava. Ele me fez embarcar em mundos de outros criadores que até então eu tinha certeza que eu não iria gostar. E mais importante, foi o game que, além de ter feito eu não deixar o meu PS4 sozinho acumulando poeira no fim de vida dele, também a reconhecer que às vezes a gente precisa de experiências que a gente ainda não sabe que precisa. É por isso que precisamos de desenvolvedores que saiam da comodidade ou do padrão da indústria. É por isso que precisamos de artistas. A geração do PlayStation 4 conseguiu deixar de impressionar em um dado momento, e pela primeira vez isso não foi um problema. Pelo contrário, foi algo extremamente positivo se a gente olhar o motivo disso ter acontecido. Quando chegamos no ano de 2019, que foi o último ano em que a oitava geração era a geração dominante do mercado, nós já tínhamos passado por uma extensa linha cronológica de jogos ao longo dos anos que impressionavam pelos mais diversos motivos. Alguns seguiam a tendência de mercado e tentavam ser o mais comerciais possíveis para fisgar a atenção do jogador. Outros, que já faziam parte de uma franquia, seguiam pela fórmula clássica estabelecida para não haver erros. Sempre tudo muito impressionante, mas sempre tudo dentro do que se espera. Então, como furar essa bolha para voltar a impressionar? Nessa história eu entro com a clássica fadiga mental na geração. Todo mundo que joga videogame passa por isso um dia. Ficar horas na frente de um monte de jogo que você já comprou, mas ainda assim dizer que não tem nada para jogar, era algo comum para mim. Reconhecer que tudo estava sendo impressionante não necessariamente queria dizer que eu conseguia ficar imerso no mundo construído então, mas sim que eu já sabia o que esperar do que estava sendo apresentado. Os jogos de guerra, que tinham seus conceitos explosivos e visuais marcantes, já não me prendiam mais. Os jogos de aventura até conseguiam gerar horas de entretenimento, mas nada que me fizesse abraçar aquele jogo a ponto de colocá-lo no topo da pirâmide de melhores jogos da história. Tudo isso porque parecia existir uma fórmula que já estava cansada, pelo menos para o meu tipo de jogatina. Por isso eu aprendi que geralmente, quando essa fadiga começa a acontecer, existe um nicho muito específico que eu sempre embarco. E é como embarcar em um navio afundando, porque o que eu não consigo fazer nos nichos mais tradicionais, nesse nicho eu consigo. Ir fundo sem chance de largar a minha jogatina. Eu tô falando do nicho dos jogos indies. Jogos sombrios e caricatos como Yume Nikki podem parecer simples e diria que até inofensivos, mas a simplicidade visual que não polui a tela junto da gameplay prática em uma trama que se desenvolve bem fazem você querer ficar neles. O mundo dos jogos indies é extremamente interessante porque limitações como a falta de mão de obra ou a escassez de recursos são sempre transformadas em pontos positivos para abraçar os jogadores. Mas a gameplay ser simples e intuitiva nesse tipo de jogo, ou os visuais não serem cinematográficos ou possuírem muitos elementos em tela, não é o tipo de coisa que acontece essencialmente porque foi uma escolha do desenvolvedor ou porque foi a primeira opção desse desenvolvedor, mas sim porque foi a única opção. Então, descobrindo esse tipo de jogo, o tempo passa e essa fadiga mental agora passa a vir com um senso de obrigação de uso do videogame que você tanto lutou e esperou para ter. Afinal de contas, você descobre que você ainda tem interesse por continuar jogando, mas você não quer continuar jogando naquele videogame. Então, perguntas como por que você não está usando o seu videogame ecoam na cabeça facilmente nesse momento. Era o fim de uma geração, muitos jogos estavam saindo e ainda assim eu não queria saber de jogá-los. Então pensei, por que não procurar no meu PS4 algo que consiga ser indie na mesma medida em que use a capacidade do console para eu sentir que estou cumprindo a minha obrigação gamer de usar aquele console propriamente. E foi aí que tudo mudou. Hideo Kojima. Esse é um nome que você já deve ter ouvido em qualquer meio de consumo que trate a respeito de videogame. O criador que consagrou seu nome havia saído da Konami, a empresa cuja qual ele fez parte por décadas. A ideia? Bem, a ideia agora era ele criar seu próprio estúdio e fazer o tipo de jogo que ele queria, do jeito que ele queria. E apesar de todo o suporte que ele recebeu e ainda recebe para manter o estúdio por conta da fama que ele tem, ele ainda se considera independente. O fato é que é justamente por ser um estúdio indie de
maior escala que trazer algo para o PS4 tão diferente, mas que ainda assim consiga utilizar a capacidade do console, foi possível. Antes de sair da Konami, Kojima já estava tentando fazer coisas levemente diferentes. A maneira como Metal Gear Solid 5 foi desenvolvido, se distanciando totalmente das outras entradas da saga, é uma das provas disso. PT, que foi o teaser do projeto dele com Del Toro, também foi um outro grande exemplo. E o melhor, um exemplo que se consagrou tanto, que mostrou que o caminho para ele tentar coisas cada vez mais diferentes, coisas novas, poderia ser um caminho bem positivo. E assim surgiu Death Stranding, um jogo que você pode estar esperando eu dizer que se diferencia por ser uma espécie de walking simulator, porque sua única missão durante boa parte dele é apenas andar. Mas a verdade é que quando eu coloquei as minhas mãos nesse game, essa foi a última coisa que eu consegui prestar atenção. Tem algo muito mais interessante nesse jogo que só foi possível graças à liberdade de um estúdio independente com o suporte que o estúdio de Kojima tem. E isso era exatamente o que eu precisava no PS4 naquele momento. A pergunta é, que tipo de elemento é esse e como algo assim, vindo de um estúdio independente, é possível? Vamos ver isso. A gente sabe que o PS4 é impressionante quando percebe que muito jogo dele consegue ser tão incrível quanto o que a gente tem recebido no PS5. Os gráficos são absurdos até os dias de hoje e a quantidade de títulos que o console tem é bem alta. Agora, sabe o que você ainda não sabe? Que a Forte Games quer te ajudar a conseguir o seu console. Comprando o seu PS4 na loja, além de conseguir o seu console, você ainda recebe um jogo de brinde. Mas se você quer comprar o seu PS5, presta atenção nessas facilidades. Aqui você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar sua compra em até 9 vezes sem juros e ainda escolher mais de uma forma de pagamento e o frete mais rápido do país totalmente de graça para você. É raro encontrar tudo isso junto, sem contar que a loja tem mecanismos para proteger o seu dinheiro e tem atendimento totalmente humanizado no WhatsApp para te dar toda a segurança que você merece e precisa. Então, não perde tempo, vai para Forte Games comprar o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Existem 3 mundos: o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o mundo daqueles que não ficam em nenhum dos dois, como uma espécie de interseção, conhecido como a praia. Quando as almas daqueles que não conseguem partir para o mundo dos mortos tentam entrar em contato com a matéria que ficou no mundo dos vivos, por não ter sido uma matéria que foi cremada, uma série de explosões de quilômetros começaram a acontecer e a dizimar tudo que se entende por humanidade. E isso foi o evento que ficou conhecido como Death Stranding. O que restou da população humana fez com que essas pessoas ficassem céticas. Algumas se isolaram, enquanto outras são os mulas, que acumulam itens em benefício próprio, sem se importar com as demais pessoas. Esse breve conceito já diz pra gente qual o seu principal objetivo dentro do jogo. Basicamente, reconectar a humanidade. No controle de Sen, que é um repatriado, que basicamente quer dizer dentro da história do jogo que é um personagem que não morre, toda vez que ele chega na praia para poder fazer a transição para o mundo dos mortos, ele volta para o mundo dos vivos, nós vamos fazer o simples papel de um entregador para reconectar a humanidade. Um entregador que, para sobreviver, anda com um bebê que o ajuda a identificar os perigos das entidades do outro mundo que aparecem no mundo dos vivos. E as estranhezas começam por aí. O bebê é usado na gameplay porque ele nasceu de uma mãe com morte cerebral. Num primeiro momento, ele nada mais é do que uma ferramenta. Como o corpo físico da mãe permaneceu intacto e funcionando para dar luz a ele, mas a mente não, isso fez com que metade da mãe ficasse presa na praia e a outra metade no mundo físico, resultando numa criança que tenha sensibilidade para identificar quando uma entidade se aproxima e conectada a uma espécie de aparelho, você consegue perceber isso. Então, o bebê é necessário porque as caminhadas de Sen nem sempre serão solitárias e a mecânica de gameplay aqui é intimamente conectada com a narrativa do jogo. Essa reconexão de mundo, num primeiro momento, pode até parecer se focar na conexão com a rede Kiral, que é uma espécie de rede de comunicação que precisa ser estabelecida por você ao longo de todo o país para reconectar as pessoas. Mas a verdade é que tem tudo muito mais a ver com os laços que você constrói ao longo do jogo com cada pessoa. Então não, Death Stranding não é um jogo sobre andar, pelo menos não só sobre andar. Ao longo do game, inclusive, existem outros trechos que vão trazer essa variedade que tanto é falada que o jogo não tem. Você vai fazer outras coisas em momentos específicos. Só que o que o game tenta fazer de fato é o que um game indie faz com tanta maestria, trazer simplicidade dentro de um conceito a ponto de você não conseguir sair, porque é tudo tão simples e tão prático, com uma trama que te faz buscar por tantas respostas que se torna imersivo. Você sempre quer saber mais.
mais. Só que, ao mesmo tempo, do mesmo jeito que jogos indies não são para todos, ele também não é. Ou seja, é fácil jogar Death Stranding, e isso é intencional. O objetivo é que você chegue mais facilmente a todas as respostas para as perguntas que o jogo vai levantando, pelo menos a princípio. E é aqui que o começo do fim tem seu ponto de partida. Afinal, o poder do PS4 precisava ser demonstrado no processo. O que a gente não sabia é que a utilização desse poder também faria parte do embrião do game. O poder do console para dar vida ao jogo tem relação direta não apenas a tudo o que a gente encontra durante a gameplay, mas também a como o jogo foi desenvolvido. Enquanto construía o jogo, Kojima basicamente fez uma tour ao redor do mundo para conhecer pessoas. Isso fez com que ele conhecesse os atores que participaram do game e que trouxeram todo o peso cinematográfico para a trama. Então, a premissa do jogo é uma premissa indie, o estúdio é independente, mas a maquiagem que ele recebe é uma maquiagem de um jogo AAA. E a maior prova disso é saber que um estúdio da Sony, a Guerrilla Games, cedeu o motor gráfico deles para que Kojima pudesse trazer todo o mundo e todos os atores que ele conheceu para dentro do jogo. Essa foi uma das partes mais importantes dessa tour que o Kojima fez. E porque a capacidade do PlayStation 4 para dar vida ao jogo é o embrião dele tanto quanto qualquer outra parte. Basicamente, a maneira como o desenvolvimento do jogo e o próprio jogo funcionaram é extremamente parecida e foi proposital. Kojima, com a ideia de fazer Sen, um simples entregador, conectar o país, quis dizer que ninguém faz nada sozinho, exatamente como aconteceu com a construção do game. Se Kojima não tivesse feito toda essa tour pelo mundo, ele não teria conhecido os atores que deram vida aos personagens do game. Se ele não tivesse feito essa tour pelo mundo, ele não teria tido contato com a Guerrilla Games para poder ter toda a experiência e expertise para usar a 10ª Engine para poder construir o mundo aqui. Assim como Sen sai para unificar o país em prol de um objetivo, Kojima sai em busca de unificar as pessoas para dar vida à sua experiência, e isso fez com que a gente tivesse um dos gráficos mais realistas do PS4, amparando um jogo com uma proposta simples de gameplay. E no fim, é uma maquiagem tão bem feita que essa simplicidade parece algo extremamente complexo. O motor gráfico utilizado foi a 10ª Engine, que já tinha sido desenvolvido pensando nesse tipo de elemento, um mundo amplo, com muitos detalhes e focado no fotorrealismo. Quando eu vi Norman Reedus pela primeira vez dando vida ao protagonista, eu entendi que era o fim do PS4, porque o padrão gráfico dos modelos do jogo não se distanciava muito dos atores reais, nem mesmo em número de detalhes minuciosos, como os poros da pele, algo que é sempre muito mais difícil de fazer, porque quanto mais minucioso é o detalhe, mais difícil de representá-lo. Então, as animações, por consequência, são puro cinema e servem para maquiar o jogo, porque no fim, a gameplay é simples, e até ela recebe essa maquiagem se aproveitando de todo esse investimento. Vejam só, imagine um jogo indie com uma escala infinitamente menor, em que seus objetivos são como ir de ponto A até ponto B, usando linhas retas para se movimentar, em um cenário com um gradiente de cores, sem muita coisa para povoar o local que você está explorando. Agora, imagine, por exemplo, algo levemente mais complexo que isso, um jogo que tem inimigos em tela, mas ainda assim um jogo independente. Repare na simplicidade das mecânicas de gameplay, repare como é simples se movimentar pelo cenário e muito mais interessante prestar atenção na história. Não tem nada demais, certo? Então, agora imagine que o que Death Stranding faz é basicamente o mesmo que esses dois tipos de jogos independentes. A diferença é que existem desafios para chegar até ponto B, que são criados pelo próprio cenário com a ajuda dessa maquiagem, algo que acontece graças ao maior investimento nesse jogo. A ideia aqui é fazer com que o cenário seja seu próprio aliado ou inimigo, dependendo de como você o enxerga ou usa, mas no fim das contas ainda é uma premissa simples. O mundo é vazio, você anda por longos horizontes, coleta itens e escala montanhas. Não tem nada de muito diferente disso, com exceção de trechos específicos. Apesar de existirem esses eventos esporádicos, o que vai ficar a maior parte do tempo na tela é esse tipo de ritmo de jogo. E para ter um cenário moldado para esse tipo de coisa e fazer parecer que tudo é tão complexo dentro dessa simplicidade, o motor gráfico entra em ação. Enquanto você anda fazendo as suas entregas, o cenário pode apresentar os mais diversos tipos de obstáculos, e a parte interessante é que isso não é comum dentro de um videogame, o que foge completamente do padrão que a gente estava acostumado. E isso é o que me prendeu em Death Stranding, o novo, o diferente. Esses cenários podem colocar pedras na sua frente, superfícies íngremes ou rios que você precisa cruzar. Andar por aqui, apesar de ser uma tarefa simples, ainda é difícil. Esses são apenas 3 dos diversos exemplos que podem acontecer, e o
o que é impressionante é o quanto essa variedade pode ser grande dentro de um mundo tão amplo quanto esse. Esse tipo de coisa foi possível graças à tão falada maquiagem que a gente mencionou, para mistificar, tornar mais desorientador o simples fato de ir ouvir. Aqui existe um recurso procedural para a criação da geometria do ambiente, o que quer dizer que o cenário vai sendo construído automaticamente com base no acervo que ele tem no banco de dados. Em outras palavras, é um processo mais automatizado e menos manual na construção. E qual é a grande sacada aqui? Por ser um processo mais automatizado, não houve tanta mão de obra humana nessa parte, e isso foi o que permitiu que o cenário se tornasse tão complexo, ainda que ele fosse tão amplo. Se a 10ª Engine não tivesse essa tecnologia, talvez a gente não encontrasse tanta complexidade no cenário, porque a gente está falando de um mundo muito amplo por aqui. Um mundo que impressiona ainda mais se olharmos para o número de detalhes de cada parte da geometria. Apesar de ter impressionado em Horizon Forbidden West no PS5, que chegou depois de Death Stranding no PS4, obviamente, a 10ª Engine mostra como consegue fazer algo parecido ao que foi feito em Forbidden West no PS5, mesmo no PS4, quando mostra pra gente a quantidade de detalhes granulares que o cenário tem, mesmo que estejamos falando de um cenário tão complexo na sua estrutura e tão amplo na sua extensão. Dar zoom aqui em qualquer parte não vai ser o suficiente para você encontrar problemas de geometria. O jogo é realmente complexo no seu mundo. Mas eu percebi que tudo pode mudar nesse mundo, uma mudança drástica, uma mudança que acontece em tempo real. E considerando a tecnologia que o PS5 iria trazer no ano seguinte, isso foi o que me impressionou por acontecer num PS4. Enquanto eu jogava, um evento aconteceu. Em certos trechos, o jogo vai te fazer entrar em contato com aquelas almas que não conseguiram atravessar a praia e estão em constante busca por contato com matéria. E esse evento se espalha por toda a gameplay, do começo ao fim, sem hora para aparecer, começar ou terminar. Essas criaturas são conhecidas como BT ou BT, e se você não conseguir escapar delas, uma fração de segundo é o suficiente para você ser transportado para uma outra versão do mundo que muda em tempo real, sem uso de SSD, processador novo ou tecnologia recente. O tempo de loading é mínimo considerando o tamanho da mudança que a gente tem. Tudo que a gente tinha aqui era o bom e velho console de 2013 fazendo uma transição de cenários em larga escala bem na sua frente, modificando toda a estrutura, todos os assets e inserindo inimigos. Diferente de como é o mundo convencional, esse mundo aqui tem muita coisa acontecendo, e isso inclusive pode ofertar uma certa dificuldade para o PS4. A física aqui, por exemplo, desempenha um papel muito mais importante, fazendo com que além da sua movimentação ser totalmente alterada em função dessa espécie de água que toma conta do lugar, todos os assets também reajam a isso. Em outros momentos, batalhas colossais podem acontecer nesse mesmo tipo de ambiente e todo o resto ter algum tipo de interação também. 1080p, 30 quadros por segundo. É assim que Death Stranding se sustenta como jogo em qualquer um desses cenários, mesmo nesses mais pesados. E quando eu terminei, eu estava estranhamente cansado. Não cansado no sentido de estar fadigado, mas cansado por querer terminar logo para entender tudo o que estava acontecendo na história, porque eu não conseguia me soltar daquele mundo e precisava fazer isso. E para ser sincero, saí dali com mais perguntas do que respostas, mas meu vigor para voltar a jogar videogame retornou em 2019. Meu PS4 não ficou encostado. Eu precisava ir para uma próxima geração para ver a continuação disso, e o PlayStation 4 me levou até ela. Visualmente, comparando com outros títulos de sucesso, não existia nada de tão surpreendente, apesar do gráfico ser de ponta. A surpresa estava muito mais envolvida em como o motor gráfico foi usado para construir o cenário e como esse cenário se comporta, do que na apresentação do cenário propriamente dito. A maior parte dos jogos do PS4 estavam cumprindo bem esse papel deles nesse sentido. O que Death Stranding fez para poder se diferenciar é colocar uma interação muito maior entre o mundo e o personagem. Só que o que me fisgou mesmo foi essa ideia de trazer algo tão simples com uma maquiagem tão complexa na gameplay em uma história que vai deixar reflexões por décadas e décadas. Foi isso que tornou Death Stranding tão diferente, essa capacidade de tornar o simples em algo complexo, e foi isso que me fez continuar querendo jogar os jogos no PS4, uma experiência diferente de todo o resto. Mas deixa aqui no campo dos comentários se tem algum outro jogo que te marcou por ser tão diferente quanto Death Stranding. Eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso. Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.